Fala pessoal, estamos de volta aí para dar continuidade em gratuidade e justiça. O outro bloco eu estava ficando um pouquinho pesado, a gente está tentando fazer um bloco aí de 30 a 40 minutos. Esse bloco vamos fazer um pouquinho mais rápido, só para a gente finalizar com exatidão, né, esse tema aí, gratuidade e justiça, tá bom? Tem um fator muito interessante aqui no processo que eu queria te mostrar. Nós já vimos que o processo começa com essa petição inicial. Petição inicial. Todas as aulas a gente vai forçando isso para você lembrar. Depois da petição inicial, nós temos aqui uma distribuição. Distribuição, né? É o segundo tópico aí do processo. Depois ele vem para uma conclusão. Conclusão. Depois da conclusão, nós vamos ter o juízo de admissibilidade. O juízo de admissibilidade. Depois desse juízo de admissibilidade, se tiver tudo ok, nós vamos ter a citação, não é isso? Citação ou intimação para comparecer à audiência de conciliação. Para ter lá a audiência de conciliação. Não tendo acordo, aí eu vou ter uma contestação. Depois o processo segue e o que interessa não é ver o processo até o final agora. O que interessa é o seguinte: eu entrei com a petição inicial, foi distribuído, foi a conclusão, chegou no juízo de admissibilidade, ele verificou que aqui na minha petição inicial, dentro aqui da inicial, tinha lá um requerimento, quando a gente coloca lá dos pedidos, tinha lá um requerimento, lá normalmente é o primeiro pedido, né? Requer a gratuidade de justiça. Né? O autor não precisou fundamentar muito o pedido, que é pessoa física. Pessoa física, nós vimos no bloco passado, é aplicado às pessoas físicas o artigo 99, parágrafo 3º, cumulado com o artigo 374, inciso 4º. Para as pessoas físicas, nós temos aí uma presunção de veracidade que, inclusive, dispensa a produção de prova sobre essa presunção, sobre a gratuidade de justiça. Então, o autor fez apenas o pedido, juntou a declaração de hipossuficiência da parte, ou o próprio advogado fez, porque no novo CPC, o artigo 105 do Código, vocês vão ver na aula seguinte, quando nós estudarmos dos procuradores, os advogados eles podem firmar a declaração de hipossuficiência dos seus clientes, é uma novidade no Código, não preciso mais juntar aquela declaração, eu mesmo na inicial afirmo e declaro que o meu cliente não pode pagar, e aí vem aqui no juízo de admissibilidade, o juiz vem analisar esse pedido. Quando chega aqui no juízo de admissibilidade, qual é a regra, pessoal? A regra aqui do jogo. Uma observação aqui que eu quero fazer para você. A regra aqui é OBS. Observação aqui importantíssima para a sua prova. Aqui, o juiz não pode negar a gratuidade. O juiz não pode negar a gratuidade. Sei que a minha letra é feia, por isso que estou usando o slide. O juiz não pode negar a gratuidade sem ouvir o autor. Então, vou traduzir aqui para você. O juiz não pode negar a gratuidade sem ouvir o autor aqui. Observação importantíssima, prevista aí no artigo 99, parágrafo 2º. Artigo 99, parágrafo 2º. Solta na tela, Latino, porque minha letra é muito feia. Vamos botar esse slide na tela. Minha letra lembra da Cabeça, né? Professora de Direito Constitucional do curso Sejures, né? Professora Cabeça. Grande abraço aí para ela. Solta na tela, Latino. Formulado o requerimento por pessoa natural. Olha que interessante isso que eu estou tentando te explicar. O juiz só poderá indeferi-lo se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Mas não sem antes determinar a parte a comprovação dos pressupostos para a concessão. Volta aqui comigo, Latino. Artigo 99, parágrafo 2º. Pessoa física está pedindo gratuidade. Fez a declaração ou o advogado fez. Precisa aprovar? Não. Artigo 374, inciso 4º. Não precisa aprovar. Aí vai o juiz e nega a gratuidade.
você entra com embargos. Que o juiz, nesse momento, ele não poderia negar sem antes ouvir o autor. Até o artigo 10 diz isso, o princípio da vedação da surpresa. Não pode o juiz. O artigo 99, parágrafo 2º é claro, pega aí o teu código. Olha o que diz o artigo 99, parágrafo 2º. O juiz somente, olha, somente, só nesses casos, somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar a parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Então, por exemplo, eu não sei, tem muitos alunos aí de outros estados, queria já aproveitar, eu vi que tem aluno de Curitiba, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, queria aproveitar e mandar um abraço para todos vocês, pessoal da Bahia aí, ó, Apeu, galera que está assistindo o meu curso aí da Bahia, grande abraço para vocês. E obrigado, aproveitei e pedi uma diligência esses dias, né, em Porto Seguro, precisei tirar xerox de um processo que estava em Porto Seguro, acabei solicitando a um dos nossos alunos aí da Bahia. Muito obrigado por essa gentileza, né, em poder colaborar aí para o exercício da advocacia. Muito obrigado. Aproveitei ali, contar um segredo aqui para vocês, vi que tinha aluno da Bahia, tinha um processo em Porto Seguro, né? Ali perto de Arraial da Ajuda, Porto Seguro, e acabei pedindo ali uma diligência remunerada, né? Diligência remunerada, ó, você está assistindo aí o vídeo, já foi depositado, tá? Então, olha que interessante. Muitos alunos aí assistindo, muito obrigado por isso. E vocês que estão assistindo, principalmente aqueles que militam na advocacia, sabem que é muito comum, né? O juiz negar a gratuidade de justiça sem antes dar à parte oportunidade para comprovar. Você que é de outro estado, não sei se você conhece, mas aqui no Rio de Janeiro, nós temos o Leblon, Ipanema, que são bairros aí renomados, né? Bairros que o metro quadrado é caríssimo, né? Lá, normalmente, só quem é editor de vídeo mesmo é que consegue morar. Esses caras aí que fazem comercial, porque professor não consegue. Então, às vezes, a parte não obstante mora lá nesse bairro, porque herdou o apartamento da mãe ou do pai, entra na justiça, pede a gratuidade de justiça e o juiz nega. O juiz bota, tendo em vista que nos autos existe comprovante de residência e endereço nobre desta cidade, indefiro o pedido. Não é isso. O artigo 99, parágrafo 2º diz, somente pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos. E mesmo assim, antes dele indeferir, e é isso que eu quero chamar a atenção, porque o 99, parágrafo 2º é muito cobrado, antes dele indeferir, ele tem que dar às partes, no caso o autor, tem que dar à parte a oportunidade de se manifestar. Que a parte pode falar, olha, eu moro aqui no Leblon, mas eu não pago condomínio, eu não pago aluguel porque o apartamento é próprio, meu condomínio está atrasado há 3 anos, minha luz está cortada. Então, assim, não é porque mora naquele bairro que a parte tem lá suficiência de recursos, né? Então, o artigo 99 é uma dica, principalmente, não só você que estuda para concurso, porque isso é muito cobrado em prova, mas principalmente você que milita aí, você que advoga, tem que saber usar esse parágrafo 2º do artigo 99. Juiz indeferindo, você vem com embargo de declaração falando, excelência, a parte gostaria de se valer do benefício, porque isso é um benefício, da proibição da não surpresa. A parte agora tem que se manifestar. Eu posso estudar o artigo 99, parágrafo 2º, que é um quebra-cabeça, o CPC, com o artigo 10. Nenhum artigo do CPC se estuda sozinho. Se vocês quiserem, ao estudar determinado artigo, podem perguntar, professor, estuda esse artigo com qual? Eu vou lá e te aviso aí nos comentários, tá bom? O artigo 99, parágrafo 2º, deve ser estudado em conjunto com o artigo 10, que é a proibição da surpresa, que é o chamado contraditório efetivo, muito cobrado em prova. Contraditório efetivo. O que é contraditório efetivo? É o debate, é o juiz indagando o autor e o autor tentando provar para o juiz que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, tá bom? Solta na tela aí rapidinho, Latino. Olha só o que está inscrito aí na tua tela. Significa isso dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural, que afirme não ter condições de arcar com os custos do processo, pode haver nos autos elementos que afastem a presunção iuris tanto.
Bom exemplo disso se tem em casos nos quais o autor postula a concessão da gratuidade de justiça em processo em que se pretende discutir contratos cujos valores são elevados, especialmente aqueles em que tem havido financiamento de parcelas do valor elevado por instituições financeiras. Afinal, é notório que as instituições financeiras fazem diversas exigências para conceder o crédito. Nesses casos, porém, não poderá o juiz indeferir de plano o benefício, devendo justificadamente determinar ao requerente que comprove, já que afastada a presunção não ser capaz de arcar com os custos do processo. Já no caso de pessoas jurídicas e entes formais, em cujo favor não milita qualquer presunção, é ônus do requerente produzir a prova de que preenche os requisitos para concessão do benefício. Seja como for, não se pode usar como fundamento para indeferir o benefício o fato de a parte estar assistida por advogado particular, cujo trabalho é presumidamente remunerado. Artigo 99, parágrafo 4º, artigo 658 do Código Civil, por força do qual se presume oneroso o mandato outorgado ao mandatário para o exercício de atividade que constitua seu ofício ou profissão lucrativa. Nesse caso, porém, a gratuidade de justiça deferida à parte não alcança a isenção de preparo do recurso formulado com o único objetivo de discutir a fixação de honorários de sucumbência devidos ao advogado, salvo se este próprio fizer jus ao benefício da gratuidade de justiça. Vem aqui comigo, Latino, rapidinho. Olha que interessante isso aqui. As pessoas físicas gozam de presunção iuris tanto, presunção relativa. Basta afirmar insuficiência de recursos, terão direito à gratuidade, o juiz não pode negar e esse fato não depende de prova. Já as pessoas jurídicas, essas precisam provar. Uma outra questão interessante é que o fato da parte estar representada por advogado não significa que ela não tem direito à gratuidade. Fala, poxa, essa parte contratou o doutor Francisco Sancler. Todo mundo sabe aqui na cidade que o Sancler não cobra menos de 100 mil reais para ir no fórum, porque ele prefere estar lá, né, Latino, gravando as aulas do Top 10. Para botar um terno no professor Sancler, para ele vir ao fórum, ai meu Deus do céu, será que essa parte tem dinheiro? Há uma presunção ali de que ela está pagando o advogado. Mas ela pode contratar um grande advogado, aqueles que usam relógio de 500 mil reais, canetas de 800 mil reais, que no Rio tem muito, né, Latino? Aqueles advogados que usam ternos de quase 100 mil reais, né? Aqueles ternos que o Sérgio Cabral, o antigo governador aqui no Rio, usava. Ah, não é porque a parte está com um advogado desses que ela não vai ter direito à gratuidade de justiça, tá bom? Eu queria que você grifasse aqui no código o artigo 99, parágrafo 4º. Por favor, dá uma grifada aí no artigo 99, parágrafo 4º. Olha o que diz o artigo 99, parágrafo 4º. A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade de justiça. Não é porque a parte tem advogado que ela não terá o direito de gratuidade. Ela pode ter o advogado mais caro do planeta Terra e ter direito à gratuidade, porque esse advogado pode estar fazendo pro bono para ela, tá bom? E o parágrafo 5º do artigo 99, que eu também aí vou requerer a que você grife esse parágrafo 5º do artigo 99, diz que na hipótese do parágrafo 4º, na hipótese em que tem advogado particular, mas teve a gratuidade de justiça, o recurso que verse exclusivamente sobre o valor de honorário de sucumbência, fixados em favor do advogado de beneficiário, está sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem gratuidade. Olha que interessante isso aqui. Olha que interessante. Eu vou explicar para você o artigo 99, parágrafo 5º. Olha que interessante. Não conta para ninguém que na aula 2 você está aprendendo um pouco sobre recursos, pelo amor de Deus. Quando nós estudarmos recursos, como assim, professor? Não conta para ninguém, estou contando para todo mundo, estou agradecendo aí a todos vocês que estão assistindo o curso Top 10, porque realmente o curso está sendo um sucesso. Se não fosse vocês,
eu nem estaria com essa motivação toda, porque eu não invisto em publicidade, não tem agência de marketing, não tem nada aí, né? O pessoal dos juros ADV até cobra muito, Latino. Fala, pô, bota aí. Falo, cara, deixa que os alunos, gostando do curso, né, Latino? Gostando da edição, deixa que os próprios alunos divulguem. Já queria agradecer a vocês, chego a ficar emocionado, porque eu sei que vocês divulgam muito. Já agradecer. Quando nós fomos estudar recursos, e já estudando recursos, eu vou te dar agora na aula 2, olha aí, Tamires, você que fala que a gente dá sempre as questões de prova. Eu já vou te dar aqui na aula 2, é parte 7, né, Latino? Aula 2, parte 7, uma questão de prova. É muito cobrado em prova o artigo 996, sobre recursos. O artigo 996. E o artigo 996 diz o seguinte, quem pode recorrer? Cara, isso é muito fácil em prova, isso cai toda hora. Quem pode recorrer? Quem perdeu, que é chamada parte vencida. O terceiro, prejudicado. E também o Ministério Público, seja como parte, Ministério Público, seja ele como parte ou como fiscal, tá bom? Toma uma questão de prova aí para você, tá? Seja ele como parte ou como fiscal. Agora, sabe quem é esse terceiro prejudicado aqui? Lembrando que a nossa aula é de gratuidade e justiça, fica calmo. Esse terceiro prejudicado pode ser quem? O advogado. Sério, professor? Sério? Ué, o advogado é parte no processo? Não. Como é que é o processo? Eu tenho lá o autor, o advogado do autor, eu tenho o réu, em regra, né? E o advogado do réu. Então vamos lá, autor, sei lá, pegar em um aluno nosso aí, autor, Gustavo, Gustavão aí, ó. Aí, Gustavo, autor, Gustavo Ninja, né? Não, o Gustavo aí que vende os brownies, é o Gustavo que vende os brownies, ô Latino? Brownies de Nutella, bons brownies. Gustavo Ninja, advogado, Francisco Sancler, né, ô Gustavo? Francisco Sancler. Réu, tá processando quem aí, Gustavo? Tá comprando aí a Nutella onde? Em algum supermercado? Vamos falar o nome do supermercado não, mas eu vou botar aqui, supermercado. Comprou aí algum produto que veio estragado, deu um prejuízo nos brownies do Ninja, né? Advogado do supermercado, X da Silva. Vai ganhar de quem entende de processo civil? Jamais. Quem entende de processo civil ganha qualquer causa, né? Mas vamos nessa. Aí olha o que aconteceu aqui. Eu estou pedindo nesse processo, Gustavo, a condenação do mercado, aqui 2 pedidos, né? Estou pedindo aqui. Pedido 1, justiça gratuita. Estou pedindo a gratuidade de justiça para você está estudando para concurso, não está empregado, só está vendendo ali os browniezinhos, todos os alunos ali estão botando na conta, estou pedindo a gratuidade de justiça. Pedido 2, dano material, porque você gastou no mercado, você gastou R$500 em produto, em mercadoria. Então estou pedindo dano material porque essa mercadoria que você comprou, ela estava imprópria, artigo 18, parágrafo 6º do Código de Defesa do Consumidor. O produto estava impróprio, por exemplo, fora da validade. E aí você tentou trocar no mercado, o mercado não quis, me procurou, a gente foi para um juizado aí, né? Ou juizado não, porque juizado não tem condenação em honorários, mas foi para a justiça comum, porque necessitava fazer perícia, e em juizado não pode perícia. E aí, pedido 3, pô, como você não conseguiu vender, dano moral. E pedido 4, teu advogado está pedindo 20% de honorários. Então você está pedindo R$500 de dano material, está pedindo mais R$500 de dano moral, e teu advogado, cara, está pedindo 20% aí, ó, da condenação. Teu advogado está pedindo R$200. Veio a sentença. Sabe o que o juiz fez? Condenou o supermercado de pagar R$1.000, mais 10% de honorários do teu advogado. Teu advogado não ficou satisfeito, porque ele quer 20%, ele não quer 10%, ele quer 20%. E aí o teu advogado, ele é parte no processo? O advogado é autor? Não. O advogado é réu? Também não. O advogado é um representante, né, da parte.
Então, nesse caso aqui, a sentença me prejudicou? Prejudicou o advogado? Sim. Então, o advogado, ele é chamado de terceiro prejudicado. O advogado, tem outros exemplos que são fiador, o sublocatário. Então, nesse caso aqui, quem pode recorrer? O seu advogado. E aí, vamos voltar lá, porque nós estamos estudando o artigo 99, parágrafo 5º. A gratuidade de justiça aqui foi para quem? A gratuidade de justiça aqui foi para o autor. Aqui foi para você. Foi para o autor. Foi para o Gustavo, para o ninja. Entendeu? O ninja do Brownie. Aí, ó, o advogado teve gratuidade aqui? Não. Porque aqui a gratuidade é do autor. Então, se o advogado quiser entrar, por exemplo, com recurso de apelação, ele vai ter que recolher o preparo. O advogado vai ter que pagar antes e comprovar no ato da interposição, beleza? É isso que está dizendo aqui o artigo 99, parágrafo 5º. Olha só que interessante, vê se agora melhorou aqui para você. Artigo 99, parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 4º, ou seja, em que a parte está representada por advogado e ela teve gratuidade de justiça, o recurso que verse exclusivamente sobre o valor de honorários, eu só vou falar dos 10% que eu quero. Eu quero mais 10%. Então, esse recurso só vai falar dos honorários. O recurso que verse exclusivamente sobre honorários sucumbentes, fixados em favor do advogado, de beneficiário, estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado requerer a gratuidade de justiça. Porque aí eu posso requerer a gratuidade de justiça aqui no corpo da minha apelação. Falar, olha, não obstante eu ser advogado, eu sou professor, e professor ganha pouco demais, só quem ganha bem é o latino lá que edita as aulas. E aí eu posso pedir a gratuidade, tá bom? Tá bem explicadinho aí para você? Artigo 99, parágrafo 5º. Lembrando que quem pode recorrer é a parte vencida, o terceiro prejudicado, que pode ser o advogado. Isso aqui, ó, cai muito em prova, pode marcar o X. O Ministério como parte ou como fiscal da lei. O Ministério Público como parte ou como fiscal da lei, ele pode recorrer, tá bom? Solta na tela, Latino. Então, tá aparecendo aí na tua tela. Seja como for, não se pode usar como fundamento para indeferir o benefício da gratuidade o fato da parte estar assistida por advogado particular. Não é o fato da parte ter advogado que ela vai ter gratuidade. O direito à gratuidade de justiça, ele é personalíssimo, não se estendendo a litis consortes, que é a pluralidade de partes, ou a sucessores do beneficiário, salvo se estes tiverem também formulado requerimento e que vejam o benefício lhes ser pessoalmente concedido. É o que está lá no parágrafo 6º do artigo 99. Requerida a concessão de gratuidade em recurso, o recorrente não precisa comprovar o recolhimento do preparo, cabendo ao relator apreciar o requerimento. Indeferido o requerimento, será fixado o prazo para o requerimento de custas. Deferido o benefício, poderá a parte contrária oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, em caso de ter sido requerido formulado por terceiro, por meio da petição simples, apresentada num prazo de 15 dias. Vem aqui comigo rapidinho. Vou apagar aqui, qualquer coisa você rebobina a fita. Às vezes o autor em primeiro grau, ele não pediu gratuidade, ele pagou as custas, pagou a citação por oficial, só que chegou, ele quer entrar com uma apelação e ele verificou que a apelação é cara, artigo 1007 do CPC. Aí ele pode fazer o quê? Ele pode requerer lá na petiçãozinha dele de apelação. Quando ele preparou a apelação, ele fez uma preliminar aqui requerendo a gratuidade para o recurso. Porque nós vimos, a gratuidade pode ser total, ou ela pode ser parcial, ela pode ser para alguns atos do processo, pode ser só para o recurso. E aí, meu amigo, quando houver o requerimento, cuidado em prova, quando houver o requerimento de gratuidade nos recursos, eu não preciso comprovar o preparo no ato de interposição. Eu afasto a regra do caput do artigo 1007. Pega aí o teu artigo 99 do CPC.
Olha o que diz o artigo 99 do CPC, eu queria muito te pedir para que você grifasse esse código todo. Olha o que diz o artigo 99, parágrafo 7º do CPC. Requerida a concessão de gratuidade de justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferir, fixar o prazo. Então, o que acontece? Ele faz o requerimento de gratuidade aqui, se o relator indeferir, aí ele concede prazo para recolhimento. Aí eu volto à regra do 1007. Tá bom? Tudo certo até aí? Solta na tela, Latino. Tá explicado esse tópico. A impugnação, quando o juiz ele deu a gratuidade, a outra parte pode impugnar, a impugnação será processada nos próprios autos e não suspende o andamento do processo. Artigo 100 do CPC. Incumbe ao impugnante o ônus da prova de que o beneficiário não faz jus ao benefício da gratuidade, não sendo possível revogar-se o benefício já concedido ao argumento de que não há provas suficientes de que a gratuidade deveria ter sido deferida. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tenha deixado de adiantar. E caso constatada a sua má-fé, pagará uma multa a ser fixada pelo juiz, cujo valor poderá ser de até o décuplo do valor dessas despesas, em benefício da Fazenda Pública Federal ou Estadual, conforme o trâmite do processo, seja na Justiça Federal ou na Justiça Estadual. O adiantamento das despesas deverá ser promovido, neste caso, em prazo a ser fixado também por ele, pelo juiz, a contar do trânsito em julgado da decisão que tenha revogado o benefício. Artigo 102. Não efetuado o recolhimento, o processo é extinto sem resolução do mérito, se era o demandante o beneficiário, ou, nos demais casos, não deferirá a realização de qualquer ato ou diligência requerida enquanto não efetuado o depósito. Volta aqui comigo rapidinho. Toda vez que o autor pede a gratuidade e o juiz defere a gratuidade, o réu ele pode impugnar a gratuidade. E ele faz isso normalmente em preliminar de contestação. Artigo 337, né, do Código de Processo Civil. Se o réu pede gratuidade e o juiz dá gratuidade para ele, o autor na réplica, né, lá no artigo 350, ele pode fazer o quê? Ele pode impugnar a gratuidade deferida ao réu. Não tem problema nenhum. Isso está previsto no Código aqui de Processo Civil. Grifa o teu artigo 100, que diz aqui, deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação. Então faz um favor para a gente. No artigo 100 do CPC, você vai fazer uma remissão para o artigo 337 do CPC. Artigo 337. Estuda o artigo 100 em conjunto com o artigo 337. Porque é na contestação. Em qualquer lugar da contestação? Não. É em preliminar de contestação que o réu vai impugnar a gratuidade deferida para o autor. O artigo 100 do CPC diz, deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação. Agora, o autor também pode, na réplica, pode nas contrarrazões de recurso, ou nos casos de pedido superveniente, ou formulado por algum terceiro que tenta entrar no processo, assunto da aula 3, na aula 3 nós já vamos entrar em intervenção de terceiro, e aí, num prazo de 5 dias, o juiz decide isso aí, tá? Outra coisa interessante é o artigo 101 do Código. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou que acolher o pedido de sua revogação, caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, que aí vai caber apelação. Toma muito cuidado com o artigo 101 do CPC, porque é uma pegadinha de prova. Quando o autor pede a gratuidade, o juiz ele pode decidir logo no início do processo, no exame lá de admissibilidade. Mas tem juiz, cara, que entende que o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, dessa aqui, ó, artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal é mais importante. Porque o artigo 5º, inciso 35 dessa Constituição, coitadinha dela, está sendo tão vilipendiada lá no Congresso, mas fica aqui, bonitinha aqui. Deixa eu dar um beijinho nela. Cuidado, essa nossa Constituiçãozinha está sendo tão maltratada, né, Latino?
O artigo 5º da Constituição, inciso 35, trata lá do princípio constitucional da inafastabilidade da tutela. Então tem juiz, eu mesmo fui assessor de um desembargador no Rio de Janeiro, que ele falava para mim, Francisco, gratuidade a gente analisa no final, vamos embora, vamos fazer esse processo andar. Até porque no início trava o processo, né? Então tem juiz que decide na sentença. Se o juiz decide na sentença, recurso cabível, apelação. Se ele decide no curso do processo, recurso cabível, agravo de instrumento, salvo se a decisão for omissa, a qual vai caber lá o embargo de declaração. Então, cara, toda decisão de gratuidade cabe recurso, tá bom? Decisão de gratuidade cabe recurso aí. E solta na tela, Latino, rapidinho para a gente finalizar esse bloco, a decisão que indefere o benefício de gratuidade de justiça e a que revoga são impugnáveis por agravo, salvo nos casos de constituir capítulo da sentença em que o recurso será apelação, tendo sido deferido o benefício apenas parcialmente, como se dá, por exemplo, no caso de ter sido requerido a isenção total do ônus de adiantar as despesas e de ter sido deferido tão somente uma redução do percentual, também se deve admitir o agravo de instrumento contra o pronunciamento judicial em relação à parte não deferida, que nós vimos, pode ser total ou parcial. O recurso contra a decisão não está sujeito a preparo, até a decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, é o que diz o parágrafo 1º do artigo 101. Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas em 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso, vencido ao final do processo, aquele que era beneficiário da gratuidade de justiça, será ele condenado a pagar as despesas, reconhecendo, inclusive, o dever de ressarcir e adiantar. E aí eu coloco uma atenção aí para a gente finalizar esse tópico, né? Uma atenção aí no teu material. O cumprimento da condenação, porque o cara tem gratuidade, mas foi condenado, fica sujeito à chamada condição suspensiva, só podendo ela ser executada, se no prazo de 5 anos a contar do trânsito julgado da decisão, que a tenha reconhecido essa obrigação, a situação de hipossuficiência ou insuficiência de recurso tiver deixado de existir, sendo o ônus da parte contrária demonstrar. Volta aqui comigo, Latino. Eu estou com a garrafinha aqui do Sejure fazendo uma propaganda, tomando uma aguinha aqui, né? Olha que interessante. Eu não falei para você, no outro bloco, que a gratuidade não é um passaporte à isenção? A gratuidade é uma condição de suspensão de exigibilidade do adiantamento das despesas, que ao final tem que pagar, parceiro. Agora, se não consegue pagar ao final, o parágrafo 3º do artigo 98 diz que a parte fica com essa condição suspensiva durante 5 anos. Durante 5 anos. Se durante 5 anos ela ganha na Mega Sena, ela vira editor demais, ela vira assessor do Latino, começa a ganhar dinheiro aí, meu irmão, aí a outra parte, a parte contrária, pode impugnar isso aí, beleza? Impugnar não, né? Pode apresentar a nova estatura financeira, tá bom? A nova condição financeira. Um outro tópico importante que nós vimos agora há pouco, para terminar aqui o bloco, aqui, ó, é o artigo 101 do Código. Se for indeferida a gratuidade parcial, cabe agravo. Indeferiu total, agrava. Indeferiu parcial, agrava. Salvo se for onde? Na apelação. E uma outra coisa interessante é quando o juiz indefere a gratuidade, a parte recorre, ela não vai aplicar a regra do 1007, porque ela está recorrendo da gratuidade. Se ela está recorrendo da gratuidade, ela não precisa comprovar aqui. Agora, ela vai ter que pedir a gratuidade no recurso também. Se o recurso dela é negado, aí, meu amigo, vai ter que pagar a gratuidade no recurso e em primeiro grau, tá bom? Vou ficando por aqui. É água isso, Latino? Tu botou uma cervejinha aqui. Vou ficando por aqui tomando essa água e no próximo bloco nós vamos estudar aqui, no próximo bloco, dos procuradores, um tema bem legal aí de estudar. Nós vamos estudar lá no próximo bloco o artigo 103 ao artigo 107. Sobre gratuidade, eu espero ter falado aí os principais assuntos para você. Lembrando que na minha apostila personalizada aí do curso Top 10, eu fiz uma apostila personalizada para esse curso Top 10. Na apostila é muito mais completo. Não deixe de rever as aulas quantas vezes você quiser e de grifar a apostila.
A apostila eu coloquei outros livros, tá bom? Eu coloquei o livro do Marcos, fiz umas considerações minhas também, comparando a assistência judiciária com assistência jurídica, tá? Comparando tudo aí, e a apostila é bem completa. Não deixe de ler a apostila, grifar ela aí e tudo mais. E também enviar as dúvidas. Envie sempre que possível as dúvidas. Comentem aí. Eu quero a participação efetiva de vocês no curso Top 10 de Processo Civil.